nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Versículo 16 e 18, do 16 ao 18. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e o transtorno atrás de si. Nunca chegarão a saber o que é sentir-se seguro e desfrutar as bênçãos de Deus. Até o 18? Até o 18. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que Ele pensa deles. Tem outra linguagem? 3, 16, 18? É. Do 16 até o 18. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Tem outra linguagem? Não? Então quem deseja comentar esses versículos, aqui Paulo continua falando a situação do povo judeu, né? Como se encontra a humanidade, como se encontrava a humanidade da época, como Israel vivia. Alguém quer fazer um comentário? Pastor, eu vejo que hoje não é diferente, né? Essa situação aqui. Muitos não têm se importado com Deus, nem tampouco com o que Deus pensa a respeito de si, do que fazem, né? E isso não se trata das pessoas do mundo, é aqueles que andam com Jesus mesmo, né? A gente anda do jeito que a gente quer, faz o que a gente quer na hora que quer, quando quer, obedece quando se favorece. E isso acontece hoje, né? Não importa o que Deus pensa a respeito das atitudes que às vezes temos, né? Diante da situação, eu vejo isso aí. Acontece hoje. Mais alguém quer dar uma opinião? Não? Eu fico aqui em cima do que a irmã Marli observando uma coisa, como é que o povo de Deus chega num ponto desse, né? Uhum. Porque Israel era o povo de Deus, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que por onde passa, só leva a destruição. Né? Não conhece a Deus, nem quer ter temor de Deus. Sabe? E é que nem a Marli falou, e hoje muitos de nós, infelizmente, uma boa parte do povo de Deus está assim. Não todo, porque tem sempre aqueles que levam a sério. Mas uma boa parte do povo de Deus está desse jeito aqui. São vidas que não produzem, que não querem saber de viver uma vida com Deus, que não tem temor. Né? Vão na igreja, vê Deus como uma religião, Jesus é uma religião, e vão tocar no barco. Né? E se esquece que isso é prejudicial para cada um deles. E se esquece que se nós não abrir a mente e não entender que temos que mudar o nosso caminho, nossas atitudes, nós corremos o mesmo risco dos israelitas. Mas o pior é que a igreja, eu vejo assim, nós estamos igualzinhos aos israelitas, porque nós dizemos assim, não somos salvos. Vivemos pela graça. Mas os israelitas também se diziam filhos de Abraão. E no entanto chegou um momento que Deus, né, teve que deixar eles de molho e colocar os gentios para adorar o Senhor. E os judeus ficaram de molho por um bom tempo. Eles têm oportunidade? Têm. A mesma nossa. É só se voltar para Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, que com certeza Deus os recebe de braços abertos. E talvez, eu não vou dizer, isso aí é um pensamento meu, talvez com mais alegria do que os gentios, porque é o povo dele que volta para casa. É o povo que ele escolheu que retorna. Então eu creio que vai ser uma grande festa. E é uma grande festa quando o judeu se arrepende e se volta para Jesus. Assim como ele festeja conosco, eu acho que muito mais ele festeja quando vê o povo dele
se voltar para Ele. Mas nós hoje somos o povo dele. E nós corremos o risco também de ser desleixado que nem eles foram. Né? De levar uma vida que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus, né? E sofrer as consequências. Só que hoje não é que nem aquela época, né? Naquela época, os judeus foram rejeitados e os gentios foram enxertados. Só que agora não tem mais nenhum povo para ser enxertado. Então o que significa isso? Que naquele grande dia nós vamos ser condenados. Se a gente não tomar cuidado. Porque os judeus ainda teve a oportunidade. Tinha um povo para ser enxertado, que foi os gentios. E por causa disso também os judeus têm a mesma oportunidade que nós temos de se arrepender. Mas e nós? Não tem mais nenhum povo para ser enxertado. Porque os gentios somos nós. Digamos assim, a segunda geração de israelitas somos nós. Não tem uma terceira geração. Então qual serão as consequências para nós? Talvez pior do que os judeus. Porque os judeus ainda têm oportunidade, mas e nós teremos? Será que haverá tempo? Então é algo para que a gente pense e mude a nossa caminhada com o Senhor. Porque às vezes a gente fica muito despreocupado. Não, eu vivo na graça de Jesus, eu me batizei, eu estou salvo. Mas o povo judeu também estava salvo. O povo judeu também era escolhido. E no entanto se depararam com uma situação brava. E nós? E a Bíblia nos alerta a respeito disso. Diz assim, se ele não poupou o seu próprio filho ou não poupou o seu próprio povo, será que vai nos poupar? Porque, e a justiça de Deus? Ele é justo. E ele não vai permitir que, assim como o povo judeu, por não obedecer, por não se submeter, ficou de molho, ele vai fazer a mesma coisa conosco. Senão ele não é justo. Senão vai passar a impressão que ele está nos protegendo e desprezando o povo dele. E ele não é um Deus assim. Ele é um Deus justo. Traduzindo, corremos o mesmo risco de nos deparar com uma situação complicada e que talvez a gente não tenha mais retorno, não tenha oportunidade que nem o judeu tem hoje. Que qualquer judeu hoje pode se voltar para Deus. Assim como qualquer gentio. Mas será que nós teremos essa oportunidade no futuro? É algo para a gente pensar. Abra sua Bíblia em Salmo 36, versículo 1. No coração dos maus, o pecado sempre tem a última palavra. Ele não tem o menor respeito por Deus. Que triste, né? No coração dos maus, o pecado tem sempre... Ou seja, quem domina é o pecado. Deus não tem controle nenhum. E agora eu pergunto, Deus está falando isso aqui para incrédulos? Não, é para a igreja. Significa que tem cristãos com coração ruim, um coração mau. E que o pecado sempre dita as regras para ele, as coisas erradas sempre dá a direção para ele. Não é Deus que dá a direção, mas é o erro que está dentro de cada um, que direciona as vidas. Então é algo para a gente mudar. É tempo da gente mudar e permitir que o Espírito Santo nos dê direção. Que a palavra de Deus seja a nossa direção. E não o erro que está dentro de nós. Porque às vezes os nossos erros é que ditam as regras. Que Deus nos ajude, que a gente possa compreender isso e meditar um pouco a respeito disso. Versículo 19 de Romanos 3. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar
e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Outra linguagem. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto que eles que são responsáveis por guardar a lei divina, em vez de fazer todas essas coisas más, nenhum deles tem culpa. De fato, o mundo inteiro sente-se culpado e fica mudo diante do Deus Todo-Poderoso. Tem outra linguagem? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Amém. Quem deseja comentar esse versículo 19? Aqui está bem claro, né? Que nós que somos responsáveis pela palavra de Deus, né? Aqui fala a lei. Aqui fala assim que os judeus, eles são responsáveis por guardar essa lei, né? Por transmitir essa verdade. E nós que somos responsáveis por ela, né? Por a gente viver e conhecer. E aqui a gente vê que isso é bem uma verdade. Nós somos responsáveis por ela, por transmiti-la, por viver, né, a verdade, porque falar e passar isso aqui adiante é fácil. O problema é a gente caminhar nela, né? O erro está aí. Tem muitas pessoas, misericórdia, bem sabe, assim, que, né, a gente fica até surpresa, assim, de muitas vezes ver que ele também não caminha da forma que deveria. E isso é uma coisa assim que a gente tem que se preocupar com isso. Eu mesmo fico preocupada, assim, né? Porque às vezes a gente se envolve de tal forma com as coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente também entra no embalo, né? Então eu fico pensando, né? E com certeza os nossos embaraços da vida, os atrapalhos, é isso. São coisas que vêm para a gente não viver realmente isso aqui, né? E a gente é responsável por essa palavra, porque Deus encarregou cada um de nós, né? Não importa se é pastor, se é só um discípulo, mas a gente é responsável de levar essa palavra até os confins, né, da terra. E vivendo ela, não só transmitir, porque só ir lá entregar essa palavra é fácil, né? Então é uma cobrança, assim, eu vejo. Mais alguém quer fazer um comentário? Não? Eu só quero chamar a atenção para um detalhe que talvez passe desapercebido em nossas vidas. Pode repetir de novo a leitura do versículo 19? Logo no início? Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus. Tá vendo? Aí está falando do povo judeu. Aqui está falando de quem vive na lei. Eu não queria adiantar, mas eu vou adiantar para entender melhor. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, ela não vive a lei. Ela vive a fé. Mas mais para frente a gente vai ver isso. Aqui está falando é para quem vive a lei. E quem vivia a lei era o povo judeu. Mais para frente a gente vai ver que se ou a gente abre mão para a fé, ou a gente vai estar perdido. Porque na linguagem da irmã ficou bem claro. Para quem é? Povo judeu. Nós podemos não nos considerar os judeus atuais, mas nós somos os judeus que não vivem na lei. A gente vive através de Jesus. Somos o novo Israel, mas que crê em Jesus Cristo. Aqui é para quem vive na lei. Mas tem muitos de nós hoje que vivem a lei. E quem vive pela lei corre um sério risco de ser condenado. Porque fala a lei, mas e Jesus? Jesus também é a lei. Jesus cumpriu a lei. Mas Jesus nos deu a graça de cumprir pela fé. É aqui onde muitos de nós dançam. Porque a gente às vezes não separa, né, para quem foi falar. Isso aqui é para o povo judeu. Eles viviam embaixo da lei.
Então, mas não é só o judeu que vive na lei, muitos de nós hoje vivem a lei. A lei que eu falo é regras, são coisas que você é obrigado a cumprir. A fé é diferente, você obedece a Deus, a lei você obedece à lei por obrigação, a fé você faz por amor a Jesus. Essa é a diferença da graça e da lei. A lei você é obrigado a cumprir. A fé você tem que amar Jesus. A fé você tem que crer em Jesus. A fé você tem que acreditar no que Jesus fez. A fé você tem que crer no milagre. Mas isso vou deixar mais para frente para a gente não atrapalhar aqui. Mas aqui está claro, se a gente for depender da lei, nós vamos estar condenados. Foi aí que o povo judeu dançou. Porque o povo judeu vivia a lei, mas eles não cumpriam a lei. Está aqui um segredo para a gente, está aqui uma válvula de escape, uma oportunidade que Jesus nos dá. Da gente, em vez de viver debaixo da lei e das regras, aprender a andar pela fé. Em Jesus. Por isso é que eu falo, eu sempre digo, o Novo Testamento ele é importantíssimo, mas ele já predizia da nova aliança. E eu faço uma pergunta, que aliança você vive? Muitos vão dizer com Deus, mas não é assim. A aliança com Deus é a aliança velha, a aliança nova é com Jesus. E a gente precisa ter essa separação. Para quê? Para que você não se condene, porque se você for tentar viver a lei, você vai estar sempre se condenando e vai estar sempre se cobrando. Você vai estar sempre exigindo coisas dos outros. Você vai estar sempre olhando os outros e achando que o outro está errado. E às vezes o outro está andando na graça, ele está certo. Você que está errado porque você está vivendo a lei. Por isso que vem os julgamentos hoje dentro da igreja. Por isso que crente vive julgando crente. Porque ele não faz essa separação. Ele pega a Bíblia inteira e ele prega a Bíblia inteira. Mas ele não faz uma separação da aliança velha e aliança nova. Vocês lembram que nós estudamos Atos. O que foi que vocês aprenderam lá a respeito de aliança? Vamos voltar atrás, porque aqui é a continuação. O que é que nós aprendemos a respeito da aliança? Que a velha aliança, que foi a lei, ela se tornou inútil. Por isso nós temos que tomar cuidado para meditar e procurar. Não é você querer saber, não. É você crer naquilo que Jesus falou. Jesus disse que a lei se tornou inútil. Por ela ninguém é salvo, porque ela trouxe a consciência do pecado. Foi a lei que trouxe consciência do pecado para o ser humano. Então nós temos que tomar muito cuidado para você não misturar as duas alianças e você viver uma vida amarrada, que não entra no rio de Deus, não desfruta do Espírito Santo, porque você está preso, misturou as duas alianças. A aliança velha encerra quando Jesus vem à terra. Jesus, quando veio à terra, a aliança velha encerrou ali. Começou uma nova. Ou vocês não lembram que com Jesus, o que é que ele fala lá? Que nós temos que viver a nova criação, não a velha. A velha criação era subjugada à lei, ao pecado. A nova, ela é subjugada a Jesus. Então a gente tem que ver muito isso. Então os judeus, eles viviam a lei. E se nós que quisermos imitar os judeus hoje, nós vamos passar a mesma luta que eles passaram. Porque eles viveram a lei e deu com os burros na água. E se a gente for querer trazer a lei de volta, nós vamos dar com os burros na água. Nós temos que viver na graça de Jesus. A lei. Se você pecasse, qual era o seu castigo? Na velha aliança, se você fosse pego em pecado, qual era o seu castigo? Oi? Oi? Com Jesus, quantas vezes você teve que ter oportunidade? 70 vezes 7.
Se eu pecar 70 vezes, não é no ano, é em um dia, é só você ler a Bíblia. Se você pecar 70 vezes 7 no dia e se arrepender, você merece perdão. Mas preste atenção, arrependimento é você não fazer a mesma coisa de novo. Quando fala 70 vezes 7, não é o mesmo pecado. É você cometer vários erros ali naquele dia. Se você se arrepende verdadeiramente de cada erro, Jesus te perdoa. Jesus te traz o perdão. E aí é que está a nossa questão. E por que é que nós condenamos nossos irmãos? Porque nós vivemos a lei velha, que é essa que nós lemos aqui do judeu. Nós vivemos a lei velha, então nós não perdoamos o irmão. Às vezes o irmão se arrepende e a gente continua condenando o irmão. Por isso que tem cristãos que acham que não conseguem servir a Deus e só sabem ver os defeitos da igreja. Justamente por causa disso, porque os olhos dele estão presos na lei. Se ele tiver os olhos presos em Jesus, ele vai ver a coisa diferente. Ele vai ver de outra forma. Por exemplo, quando o irmão se ira, para muitos é pecado, principalmente se for um pastor, se for um diácono. Nossa, não pode fazer isso. Quem te falou que não pode? O que foi que Jesus falou? Irai-vos, mas não pequei. Então tem coisas que vai me deixar com raiva. Tem coisas que vai me deixar irado. Agora o que eu não posso fazer? É ir lá e sentar a mão no outro, ou dar um tiro no outro, ou esfaquear o outro, ou bater na cara do outro. Mas de ter raiva, eu posso ter. E aí, eu pequei? Sabe qual é o pecado? É se eu deixar aquela raiva virar ódio. Que tem muito crente pecando. Porque ele deixa a raiva dele virar ódio. E quando vira ódio, ele não consegue conviver com o irmão. Ele pega e sai da igreja. Ele pega e se afasta. Fala mal da pessoa. É aí que está o problema. Porque ele não se irou. Ele passou a ter ódio. Ele passou a ter raiva. E é aí que está o problema. Mas o problema não é você se irar. Porque Jesus falou, irai-vos, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então eu não posso deixar ir dormir com aquele ódio do irmão. O irmão pisou na bola, eu fiquei bravo, me chateei. Mas eu tenho que ter a consciência de para Jesus, ó Jesus, está nas suas mãos. Libero meu irmão, perdoo meu irmão e o Senhor cuida dele. Mas você não pode dormir. Ai, mas por que o irmão fez isso? Ai, mas por que o irmão fez aquilo? Ai, mas por que o irmão fez isso? Esse é o nosso problema. Mas sabe o que é que gera isso? É a lei. Porque a lei nos ensina, se pecou, morte. Isso é a lei. Mas Jesus não ensinou isso. A graça não ensinou isso. Olha o que a lei disse para Maria Madalena. Mata ela apedrejada. Olha o que a graça disse. Aquele que não tem pecado, isso é graça. É diferente da lei. A lei mata. A graça, se você não tem pecado, mate. Por isso que a gente deve separar as alianças. Porque se você for tentar viver Jesus pela aliança, pela lei, você vai dar com os burros na água. Porque Jesus é graça. Jesus é amor. Jesus é vida. A lei é morte. Por que morte? Porque ou você cumpre ou está condenado. Jesus não. Jesus é vida. Olha a lei. Aquele filho pródigo, se fosse a lei, aquele jovem teria mais oportunidade? Mas olha a graça. Quando ele voltou, mandaram matar o boi mais gordo que tinha na fazenda, pegaram a melhor roupa e vestiram nele e fizeram uma festa, porque o filho perdido foi achado. Na lei, ninguém queria achar aquele filho. Já estaria condenado. Já estaria destruído. Por isso a gente tem que ser que
que tomar muito cuidado com as alianças. Porque Jesus cumpriu a velha aliança e terminou nele. E iniciou uma nova vida, uma nova aliança, que tem regras também, mas não é aquelas regras da lei. Olha a lei. O povo fez um bezerro de ouro. O que foi que aconteceu? A terra se abriu, matou metade deles. Moisés mandou os soldados no arraial, morreu outra parte pela espada. Se eu não estou enganado, naquele dia morreu milhares de pessoas israelitas. Isso era lei. Olha Jesus, pregado na cruz, o que é que ele diz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha Estevão quando estava sendo apedrejado. Pai, não impute esse pecado sobre eles. Eles estão fazendo isso na ignorância. Isso é graça, meu irmão. É diferente da lei. A lei não é graça. A lei é lei. Tem que ser cumprida. Por isso é que eu tenho ensinado. Nós não vivemos a lei. Nós não somos uma igreja de lei. Somos uma igreja da graça. A igreja que vive a lei, o crente que peca, eles expulsam. A igreja que vive a graça, ele deixa Jesus cuidar dele. Não é que ele concorda com ele, mas ele não manda a pessoa embora. Se a pessoa quiser sair, vai sair pelas suas próprias pernas, porque se envergonha, não tem mais ambiente para ficar, ela vai embora. Porque na graça, quem tira é Jesus. Na lei, quem tira é o homem. Você não cumpriu a regra? Saia. Você não cumpriu o dever? Saia. Na graça, não. Na graça, quem tira é Deus. Por isso que eu não fico atrás, porque eu entendo. Se Deus permitiu, Deus que traz de volta. Se aquele filho saiu lá, se sofreu, bateu cabeça, foi para lá, para cá, se arrependeu, ele volta. Se ele não se arrepender, vai continuar lá na vida brava dele. Então, graça é diferente de lei. Estou falando isso porque nós, estudando a Bíblia, a gente se confunde. Às vezes a gente mistura graça com lei e faz aquela salada e acha que está tudo correto. E às vezes a gente vive sofrendo por causa disso, por misturar. Jesus não anulou, mas Jesus explicou. O que é que a lei dizia? Que eu cometeria pecado se eu adulterasse, não é? Aí Jesus veio e explicou, não, se você olhar a mulher do seu próximo, ou do seu irmão, desejando ela, você já cometeu adultério. Mas na lei, era se eu cometesse adultério, eu poderia olhar, desejar, pintar e bordar, tá tudo bem. Com Jesus não. Com Jesus, se eu não olhar para minhas irmãs com respeito, já foi. É nem pior. Porque Já foi. ficou pior. A lei dizia que você devia amar seu amigo. Aí Jesus veio e falou o quê? Ama seu inimigo. Ora aqueles que te perseguem. Então Jesus explicou tudo. Ele veio trazer uma explicação clara. Mas quando Jesus fez isso, o que é que ele quis dizer? Que na lei, a lei dizia, se você adulterar, eles adulteraram. E quando Jesus, só de você olhar, Jesus já está dando um alerta, ó, não adultere. Porque só de você olhar, você já está correndo perigo. Na lei, se você matasse seu irmão, você era réu de julgamento. Ou se xingar com raiva. Se você xingar com ódio, desejando o mal para o seu irmão, você já é réu? É a graça. Mas o que é que Jesus está fazendo com isso? Que você tem que amar seu irmão, independente de quem ele seja. Mas igual o pastor estava falando, o versículo que a gente leu, o último antes, lá do 18, muitos não estão preocupados com o que Deus pensa. Né? Porque estou salvo, já me batizei, né? E se esquece. Que hoje é só de olhar ou xingar seu irmão com raiva já está
E às vezes a gente fica tão livre que é até perigoso, né? Mas sabe o que gera isso? É a gente, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que nos atrapalha muito é a gente querer trazer a lei para nós. Porque pela lei a gente faz muitas coisas que não deveria fazer. Porque a gente fica tão preocupado com a lei que a gente não caminha. A gente não faz, a gente se preocupa. Porque a lei é só não pode, não pode, não pode. A graça, você pode. Caminhar. E a graça, ela vai te levar a você caminhar, você errando o menos possível. O problema é que como a gente tem ali na cabeça, por exemplo, se a irmã Marli der falar com o Natalino de uma forma dura, eu já me escandalizo. Mas não pode. Mas não pode falar assim. Tem que tratar melhor. E aí eu já passo a condenar a irmã Marli. Já passo a falar mal da irmã Marli. E eu me esqueço que Jesus falou que nós não devemos falar mal uns dos outros. Eu já estou pecando. Mas o que me levou a fazer isso? O costume da lei. Porque a lei colocou na minha cabeça que a Marli tem que ser perfeita. Porque a lei exige perfeição. A lei colocou na minha mente que a Marli tem que ser perfeita. Então qualquer... Tá? Porque se for ler o capítulo inteiro aqui vai demorar um pouquinho. Então Jó 5, quem quiser marcar para ler em casa. Aí agora a Evelyn, Ezequiel 16, 63. Daiane... Nossa, repete pra mim. Você? Uhum. E irmã Maria, João 10, 34 e Jó 5 para ler em casa. Agora você vai ler aqui Ezequiel 16, 63. Daiane está com Bíblia? Não dá pra ler. A irmã Maria, Romanos capítulo 1, versículo 20. E a irmã Franciele, Romanos 2, versículo 1 e 2. Quem abrir em João 10, 34 pode ler. Na própria lei você diz que os homens são Deus. Respondeu ele. Está vendo? Isso é na lei. 5 pula, aí Ezequiel 16, 63. Para que te lembre disso, e te envergonhes, e nunca mais abra sua boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quando fizeste, diz o Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente. Romano. Peraí. Pode terminar. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm culpa nenhuma. Romanos 2, versículo 1 e 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenado a você mesmo. Você está condenando você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Amém. Versículo 20. Romanos 3, 20, né? É. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Tá A vendo? lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Falei alguma mentira lá atrás? Que se a gente for viver pela lei, a gente tá enrolado? Outra linguagem. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. É por isso que eu falo para separar as alianças. Tem outra linguagem? Agora, Franciele. Tem outra diferente? Não? Não? Então quem deseja comentar o versículo 20?
Ninguém? Irmãos, quando eu falei para separar a lei da graça, é nisso. Não é que as pessoas que falam da lei estão erradas. Não. Está na Bíblia. É a lei. Mas a Bíblia diz que pela lei, meu irmão, a lei só mostra quem nós somos, pecadores, perdidos, condenados. Por isso que a gente tem que separar. Essa lei foi válida. Nós estávamos debaixo, lembra de Atos? Nós estávamos debaixo da lei. A lei era a nossa tutora. Quando Jesus veio, ela perdeu o poder sobre nós. E Jesus assumiu o poder. Jesus assumiu o controle. Por isso que muitas pessoas acham que a gente não tem doutrina. E não tem regra por causa disso. Porque eles vivem a lei. A gente vive a graça. Eu sempre falo, a gente vive nos moldes da igreja primitiva. E a igreja primitiva vivia na graça, ela não vivia na lei. Quem vivia na lei eram os judeus. Tanto é que quando Jesus veio à terra, depois que ele subiu ao céu e sentou à destra de Deus, que ficou os apóstolos viveram em guerra com o judaísmo. O judaísmo queria acabar com os apóstolos. Prendiam, batiam, perseguiam, espancavam, porque o judaísmo vivia a lei e os apóstolos viviam a graça. Os apóstolos viviam Jesus. Jesus. Por isso que eu prego muito sobre o Rio de Deus, porque o Rio de Deus é Jesus. E Jesus é que me faz perfeito. Ah, pastor, você é perfeito? Não, eu tenho um monte de defeito. Mas será que você que me julga, você não tem os mesmos defeitos que eu tenho? Mas como a gente tem a lei na cabeça, a gente gosta de julgar. A gente gosta da ponta dele. Não, mas o pastor, nossa, eu não esperava o pastor falar isso. Eu esperava que o pastor fosse um homem. Não, o pastor é um homem que simplesmente teme a Deus e procura viver Jesus. Mas quando você vê um pastor irado, não vai dizer que ele está em pecado, porque você se ira. E por que para o pastor é pecado quando ele se ira? Eu vou até mais além. Você olha o defeito dos seus irmãos? Não. Vamos ser honestos. Você olha o defeito dos seus irmãos? Claro que olha. E por que quando o pastor olha, o pastor está errado? Percebeu o que a lei faz? A lei faz isso. A graça é diferente. A graça faz eu olhar o defeito do pastor e orar para que Deus mude ele. Não para mim falar dele. A graça faz eu ver o defeito do meu irmão e ora a Deus para que Deus quebre a dureza do coração do meu irmão. Para que Deus mude ele. Para que Deus transforme a vida dele. E o defeito que eu vejo dele eu seguro para mim. E se eu conversar, eu só converso com aqueles líderes mais chegados. Porque eu sei que ele não vai soltar. Esse é o problema nosso hoje. A gente quer viver a lei. Meu irmão, pode repetir a leitura de novo, é bom para a gente gravar bem isso. Porque às vezes as pessoas pensam, o pastor está viajando. Leia de novo o 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Está vendo? A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. É isso aí, irmão. A lei só serve para isso, para nos condenar. A graça para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Mas o problema é que nós queremos viver a lei. A gente gosta da lei. O ser humano gosta da lei. Nós adoramos a lei. Não sei porquê, mas a gente carrega esse negócio da lei. Mesmo a gente que vive pela graça, a gente traz a lei. Por que é que esse ano eu falei que coisas malucas Deus ia fazer? Porque esse ano Deus está me fazendo ver isso. Que a gente, se enquanto a gente teimar em viver a lei, a gente vai levar uma vida sempre amarrada.
Porque a lei é regras. A lei é costumes. Olha o que a lei diz. Para você se batizar, você tem que ser casado. Não é isso? É o que a lei diz. Não da Bíblia, mas a lei que as igrejas criou. Sim ou não? E se a minha mulher não quer casar? Aí eu posso ficar na igreja, dizimar? Posso pregar? Posso ajudar o pastor? Posso fazer tudo o que tiver na igreja, mas não posso tomar ceia? E nem posso me... Olha que maluquice! Você já parou para pensar nessa maluquice? Mas essa regra aí, pastor, ela vem desde a igreja católica, né? Mas é o que eu estou dizendo, mas olha que maluquice. Tem essa regra também. Então, mas olha que maluquice. Olha que doidice. Mas eu posso dizimar? Não toma hóstia. Posso ofertar? Posso fazer os trabalhos que tiver que fazer? Só não posso tomar ceia e nem me batizar. E aí? Como é que fica? Agora vamos lá. O que é que a graça diz a respeito do batismo? Eu vou citar só alguns textos. Pedro faz uma mensagem lá, uma pregação enorme. Naquele dia se converte 3.000 pessoas. Olha, haja sacerdote para casar. Digamos assim, dessas 3.000 pessoas, 1.500 fosse ajuntada, não fosse casadas. Será que eles conseguiram fazer 1.500 casamentos num dia? Será que em um dia? Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas foram acrescentadas naquele dia, foram batizadas naquele dia. Aí eu me pergunto, será que houve 12 apóstolos? Vamos colocar 120. Será que eles tiveram como fiscalizar cada família, cada casal, para ver se a vida era santa, ver se a vida era perfeita, se a vida era correta, para depois batizar? É impossível. Só na cabeça de quem vive a lei. Vamos lá para o carcereiro, que era romano. Paulo está preso. Acontece aquela coisa toda, o carcereiro chega desesperado. Paulo faz aquele, não foge, fica ali com a turma toda. O carcereiro vai e se rende a Jesus. Naquela noite foi batizado ele e sua família. Tinha condição de Paulo ver quem era santo ou não naquela família? Tão rápido assim? Mas a lei diz que tem que ser santo primeiro, para depois se batizar. Filipe e Eunuco. Eunuco está em viagem. Filipe está ali, explica a Bíblia para ele, Aí depois o Eunuco chega assim e diz, ó Filipe, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Qual é a pergunta de Filipe? Filipe chega para ele e pergunta assim, você é casado? Ele falou, não, porque eu sou eunuco. Você bebe? Não. Você fuma? Não. Você usa? Não. Você vai trabalhar? Filipe fez essa pergunta para ele. O que foi que ele disse? Você crê que Jesus é Filho de Deus? Ele falou, creio. Então nada impede de você se batizar. Então para você se batizar, você crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Você recebeu Jesus como seu Salvador? Então se batiza. Porque Filipe não fez nenhuma pergunta de pecado para o eunuco. Filipe, primeiro, se ele pergunta se o cara era casado, ele já ia dar um furo, porque o eunuco não era casado. Traduzindo, eunuco, ele era... Não vou falar a palavra, mas você já viu porco ou cachorro que as pessoas... Castrado. Eunuco era castrado. Então é claro que ele não era casado. Mas Filipe, ele não perguntou sobre pecado, ele não perguntou sobre... Filipe simplesmente, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele falou que isso é a graça. Se fosse na lei, ia ter um curso, ele ia ser investigado primeiro, ele ia ser observado primeiro, para depois se batizar. E ainda receberia um diploma para colocar
na parede de enfeite. Mas e por que essas pessoas que são tão fiscalizadas se desviam de Deus? Elas não foram batizadas perfeitas? Elas não estavam sem pecado? E por que elas não continuam com Deus? Elas se afastam. Quantas pessoas você conhece desses grupos que tem essas regras que está no mundo hoje? Tem uns montes. Porque isso é só lei. Porque na verdade o que te salva é a sua fé em Jesus. É você crer em Jesus Cristo e viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é uma regra, não é uma tradição. Eu sempre falo, Jesus não é religião, Jesus é vida. Não é religião, é vida. Enquanto você vê Jesus como religião, você vai afastar. Porque Jesus não é religião, Jesus é vida. Jesus, eu costumo dizer que ele é um sistema de vida para você viver. Não é uma religião para você adorar, mas é para viver. Porque ele próprio diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é abençoado. Mas aquele que ouve e não pratica, a Bíblia diz que ele é destruído, porque diz que a casa dele é na areia. Qualquer tempestade, qualquer ventinho, a casa vai no pau. Ele desaba. Porque Jesus é vida. Você tem que viver. Não é você querer andar com Jesus dentro de uma religião. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as alianças. Porque a velha aliança está aqui. Ela não nos salva. Ela só mostra que somos pecadores. Agora, se você não concorda com isso, você não está concordando. Não é comigo que você discorda, é com a Bíblia. E se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você está discordando do próprio Deus. O problema é que a gente vem de tradições, de costumes, que a irmã Marlene falou que isso vem desde o catolicismo, né? Se você não tiver sendo batido, você não foi. E a gente trouxe isso. E a gente aceitou isso. Mas vamos ler uns versículos, Salmo 143, 2. Quem achou pode ler rapidamente. Não leves teu servo ao julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Atos 13, 39. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda culpa e é declarado justo. Uma coisa que a lei não pode fazer. Volta a dizer, preguei alguma mentira? Está aí. É Jesus, mano. Você tem que viver Jesus. Esquece a lei. Não despreze a lei, que a lei é boa. Mas foi a própria lei que trouxe Jesus. Então você tem que amar Jesus. Enquanto você estiver grudado em Jesus, você tem chance. Você desgrudou de Jesus e foi para a lei, você está enrolado. Gálatas 2,16. Entretanto, nós, cristãos de Deus, sabemos bem que não podemos tornar justo diante de Deus pela obediência à lei, mas somente pela fé em Cristo, para que Ele tire nossos pecados e assim nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé e não tivemos obedecido à lei, porque ninguém jamais será salvo pela lei, mas pela obediência à palavra. Está vendo? Essa palavra que está falando aí é da nova aliança, é a palavra de Jesus. A lei foi dada a Moisés.
é antiga. A palavra é de Jesus. Hoje é difícil a gente colocar isso na cabeça dos irmãos. Os irmãos têm dificuldade de entender isso. Porque a gente vem de uma tradição que as pessoas misturam a aliança velha com a nova. É claro que não se despreza a velha, mas para a nossa salvação, eu não posso confiar em ser salvo porque eu vou obedecer a regra. Eu não consigo obedecer. Tem coisas que tiram a gente do sério. Vai ter momentos que eu vou mirar. Vai ter momentos que eu vou ficar chateado com alguém. Vai ter momentos que eu vou virar a cara para alguém. Vai ter momentos que eu vou tratar alguém duro. Vai ter momentos que eu vou negar alguma coisa para alguém. Porque vai chegar um momento que eu tenho que escolher ou eu ou ele. É claro que eu vou negar para ele e ele vou trazer para mim. Porque eu não vou morrer de fome. Porque você cobrir um santo para descobrir outro, você não está fazendo nada. Então, se a gente for viver a lei, a gente só vai se condenar a vida inteira. Você só vai carregar fardo. Mas nós gostamos de carregar esse fardo. É por isso que eu vejo cristãos que poderiam ter uma vida feliz com Jesus e não tem. Não consegue ser feliz porque se cobra o tempo todo. Em vez de olhar para Jesus e confiar no perdão de Jesus, confiar no sangue de Jesus, ele olha para a lei e diz, eu estou fora. Ele olha para a lei e diz, eu estou errado. Ele olha para a lei e diz, oh meu Deus. Mas pela lei, irmão, nós não temos nenhuma chance. Os judeus erraram por isso, eles confiaram muito na lei. E eles não conseguiram aceitar a graça de Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles estava a lei. E Jesus, quando veio, ele veio com graça, ele veio com amor. Porque é o que diz aí. Nós somos salvos pela fé. É pela confiança que você tem em Jesus que ele te perdoou os seus pecados. Porque nós éramos pecadores. Nós tínhamos uma vida suja na lama. E eu preciso crer que Jesus me limpou. Caso contrário, eu vou viver me condenando a vida inteira. Pensa bem, uma pessoa que tirou a vida de alguém, ou uma pessoa que roubou, ou uma pessoa que estrupou. Se essa pessoa vem para Jesus, meu irmão, se ela não se apegar à graça de Cristo, ela vai morrer se condenando. Ela vai morrer se condenando. Então ela tem que pegar a graça de Jesus. Entender que Jesus perdoou, que Jesus é suficiente. Que Jesus pode mudar a vida dele. É um viciado em droga. O cara usa droga. Quantas besteiras ele não fez em casa? Magoou o filho, magoou a esposa, às vezes magoou o vizinho, magoou o patrão, magoou um monte de gente por causa do vício dele. Aí ele vem para Jesus, ele se liberta. Se ele não se apegar à graça de Jesus, ele vai estar sempre se condenando. Ele vai estar sempre lembrando, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aprontei isso, eu aprontei aquilo. Meu Deus, será que eu tenho... Só Jesus que pode mudar isso. Porque a lei só mostra que você fez. Porque o que a lei diz? Você matou. Aí a graça mostra Paulo, um cara violento. Super violento, mas olha o que a graça fez com ele. Transformou ele em um dos maiores apóstolos de Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele foi tremendo. Mas vai ler a história de Paulo antes dele se converter, quando ele era ligado ao judaísmo. Se Paulo fosse viver pela lei, Paulo não teria paz. Porque Estevão mesmo estava sendo morto ali na frente dele. E ele não fez nada, e ele podia fazer. Porque ele era um soldado romano, ele podia fazer. Ele tinha o como dizer, para. A Bíblia diz que ainda puseram as roupas de Estevão nos pés dele. Pensa bem, se não é a graça de Jesus nesse homem. Ele nunca seria o que ele foi. Ele nunca seria o que ele é. Ele foi uma pessoa tão tremenda que até hoje ele nos ensina com a vida dele. Que nós estamos estudando o quê? Mas quem escreveu? O apóstolo Paulo. Isso é a graça.
A graça, ela muda a sua vida. A graça, ela transforma você. Ela te faz uma pessoa melhor. A lei não tem esse poder. A lei mostra o quanto eu sou ruim. O quanto eu não presto. A graça não. A graça mostra que eu posso ser uma pessoa boa. Eu posso ter uma vida diferente. Eu posso ser um ser humano melhor. Eu posso ser um seguidor de Deus melhor. A graça é para isso. Mas enquanto nós teimar com essa lei, nós vamos sofrer. Foi lido Efésios 2, 8 e 9. Já foi lido? Não? Então alguém lê Efésios 2, 8 e 9? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 2, 8 e 9. Porém, Castigará tremendamente aqueles que lutam contra a verdade e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus será derramada contra eles. Haverá tristeza e sofrimento tanto para os judeus como para os gregos e pessoas das outras nações que continuam pecando. tá vendo? Aí, se você não entender bem isso aqui, você se confunde. Aí você diz, não, mas aqui está a lei. Não, aí não está a lei. Preste atenção no que ele diz, que o castigo de Deus é sobre aqueles que rejeitam a verdade. Que verdade é essa que está falando aqui? Palavra de Jesus. Se nós teimarmos e não crer em Jesus, se nós teimarmos e não aceitar aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus diz, nós vamos continuar no erro. O que foi que nós lemos lá atrás? Que a lei mostra nosso pecado. Nós vamos continuar pecador e vamos receber o castigo. Porque nós estamos lutando contra a verdade. Qual é a verdade? Jesus morreu pelos meus pecados. Essa é a verdade. Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus para que eu tenha uma nova vida. Essa é a verdade. E ele foi preparar a morada para vir me buscar. Essa é a verdade. Então, enquanto eu lutar contra isso, eu vou ser condenado. Porque a verdade é essa. Jesus morreu pelos meus pecados, para que eu fosse limpo. O mundo não me vê limpo, mas Deus me vê, porque o sangue de Jesus está sobre minha vida e eu creio em Jesus. Tenho fé em Jesus e me guio pela palavra de Jesus. Então Deus me vê limpo. O mundo pode não ver, mas Deus me vê limpo. O mundo pode ver os meus defeitos, mas Deus não vê os meus defeitos. Mas hoje nós lutamos contra a verdade. Nós preferimos ouvir a lei do que ouvir a verdade de Jesus. E a verdade é essa, meu irmão. Jesus morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que o meu velho homem, a minha velha natureza, foi crucificada com ele na cruz. Essa é a verdade. E eu preciso crer nela. Eu preciso acreditar nela. Eu preciso deixar ela penetrar no meu coração, para que eu possa ter uma vida livre na presença de Deus. Porque enquanto isso não fizer morada no meu coração, eu não vou ser livre. Porque a lei vai estar sempre dizendo, você é pecador. Você é pecador. Mas Jesus vai estar dizendo, te perdoei, te purifiquei, te limpei. É diferente. Porque o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmão, a gente precisa dar uma volta aos moldes da igreja. Hoje nós estamos vivendo uma mistura muito grande. Hoje a gente vê pessoas que creem em Deus, mas que não têm paz para andar com Deus. E eu fico me perguntando, como é que a pessoa crê em Deus, ama Deus, tem fé, está salva e não consegue andar em paz com Deus? Tem algo errado. E eu só acho uma explicação, é a lei que está dentro de nós. E ela continua dizendo, você está errado.
Você está errado. E o diabo está usando isso. Você está errado. Você está errado. Você nunca vai chegar lá. E você olha para Jesus e Jesus diz, você é meu. Você vai chegar. Porque eu paguei um preço por você. Os irmãos esquecem. Como é que Jesus nos trata? Deus nos deu uma música com isso. Somos nação, povo, comprado para glorificar o Filho de Davi, Jesus. Mas o texto diz assim, nós somos a nação santa, povo escolhido, comprado por um alto preço, propriedade exclusiva de Deus, a fim de propagar suas virtudes e grandeza. Eu preciso crer nisso, meu irmão. Jesus falou isso. É assim que Deus me vê. Deus me vê uma nação santa. Deus me vê um povo escolhido. Quando ele diz comprado por um alto preço, que preço foi esse? O sangue de Cristo. E por que eu continuo me condenando? Porque a lei ainda está em mim. Eu não me libertei da lei. Por isso que a gente vive uma vida sem prazer na presença de Deus. Porque, irmão, eu confesso para vocês, olha aí um erro, que se não for a graça de Deus, eu não consigo entender quando eu vejo o cristão dizer, mas andar com Deus é difícil. Não é difícil. Difícil é andar comigo. Difícil sou eu andar comigo, não com Deus. Com Deus é fácil andar. Agora, eu andar comigo mesmo é que é difícil. Porque a minha velha natureza, que vive debaixo da lei, ela ainda está viva. E é ela que me atrapalha de andar com Deus. É porque, na verdade, tem pessoas que gostam do que fazia, né? Exatamente. Gosta de prostituir, não larga. Gosta de beber. Olha, tem coisas que é fácil para a irmã, mas não é fácil para o irmão. Então, daí isso atrapalha. Porque tem coisas que tem dificuldade de se libertar. Ou você vai para a graça, para que o Espírito Santo te liberte, enquanto você querer, eu vou me libertar, você vai se decepcionar. Agora, quando você abre o coração e diz, Jesus, eu sou sujo, que nem a irmã falou, eu sou um prostituto. Usando uma linguagem assim, eu sou um prostituto, Senhor, tenha misericórdia de mim, tira isso da minha vida, me ajuda, me dá graça. Esse é o segredo. Você vai ver. Logo, logo você está livre disso. Mas aí tem esse compromisso, que tipo assim, se eu estou fugindo de bebida e eu vivo, eu até oro, mas aí eu acabo indo aonde tem o trem. Aí quem é a culpa? Da pessoa. É da pessoa. Mas daí a gente ora. Meu irmão, se você bebe e você vai para o bar, olha, eu vou dizer para você, você é imprudente. Passe longe de bar. Vai para bar quando você se sentir liberto. Porque você não é um passe de mágica que nem muita gente pensa. Ah, eu orei agora e... Que nada. O que é que a Bíblia diz? Que a carne milita contra o Espírito. Vai aprender a andar em Espírito primeiro. Vai aprender a andar na graça primeiro. Para depois você poder ir para o bar. Porque aí você vai e não bebe. Agora, enquanto você achar, eu me batizei hoje, me converti, amanhã já está no bar, meu irmão, você está correndo um sério risco de, com 15 dias, estar de volta de novo na cachaça. Você tem problema com bebida. Aí você se batizou hoje, amanhã você vai na casa dos amigos comer churrasco. Companheiro de cachaçada. Rapaz, você corre risco de voltar para a cachaçada de novo, né? Deixa aqueles amigos de lado um pouco. Esquece eles por um tempo. Não é ficar de mal ou desprezar eles, porque também é um erro você desprezar. Mas deixa eles de lado por um tempo. Quando você se sentir que está liberto, aí não tem problema. Você vai lá, você vai comer o seu churrasco e Deus vai te dar graça de você ganhar os seus amigos ainda. Agora, se você ainda não está liberto e vai, eles vão ganhar você. E ganha mesmo. Quando você abrir os olhos, você já está... Por isso que tem muito crente que fica 2, 3 meses na igreja e volta para a bebida.
Porque ele fica naquele meio. Ele não se afasta. Um exemplo disso, a gente tem uma pessoa que pode dizer, por que é que nunca se livra? Porque vai no culto, mas você anda durante a semana, tá ele lá. Vai se libertar quando? Não se liberta. Vai continuar a vida inteira assim. Agora vai dizer que ele não ama Deus? Vai dizer que ele não crê em Jesus? Ele crê, mas ele está fazendo as coisas erradas. Porque ele não se afasta daquele ambiente, ele não se afasta daquelas pessoas. Não se afasta. O que é que a Bíblia diz? Que acordo há entre o santo e o profano? Que acordo há entre o crente e o incrédulo? Sai do meio deles. Valeu o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Meu irmão, você viu os caras ali no meio da bagunça? Sai fora. Boa noite, boa noite. Oh, não, porque não, rapaz, outra hora eu apaguei isso aí. E ó, puxa seu carro. Vai pra casa. Porque se você ficar ali, lembre do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Sai fora, meu irmão. Não perca tempo ali, não. Você passou, os escarnecedores estão ali. Ô, irmão, tudo bom, tá? Chega aí. Rapaz, agora eu não posso. Outro dia a gente bate um papo. E ó, vai embora. Mas o que a gente faz? Para. Fica ali. E aí conversa vai, conversa vem, quando pensa que você está enrolado. Você está preso. Está fazendo coisa que não devia fazer. Ou concordando com coisa que não devia concordar. Meu irmão, sai fora. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Está vendo? Então vive essa nova vida. Vive essa nova vida. É Jesus, não tem outro caminho. Não adianta você vir pregar regra, costume, lei, é Jesus. Você tem que olhar para Jesus, grudar em Jesus, porque só Ele, só as misericórdias dele é que nos leva a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 7. Por acaso, estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar era errado se a lei não dissesse. Não cobice. Tá vendo? A lei civil para isso. Ela não é ruim, não. Ela me mostrou quem eu sou. Só que ela não me salvou. Ela revelou quem eu sou. Ela mostrou que eu precisava de um resgate. Que eu precisava de uma mudança. E essa mudança veio através de Jesus. Esse resgate veio através de Jesus. Então a lei ela é boa. Ela não é ruim. Mas ela só serve para nos mostrar quem nós somos. Não para nos resgatar. O nosso resgate não é viver a lei, é viver Jesus. A lei mostra quem eu sou. E Jesus mostra quem eu vou ser. É diferente. A lei mostra o que eu sou. Jesus mostra o que eu vou ser. E o que é que eu vou ser? Filho, santo e irrepreensível. Uma nova criatura. Nascida de novo. Aquela pessoa que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso, meu irmão, se liberta do seu passado. Larga teu passado. Eu sempre falo, meu irmão, não importa o que você fez, você aceitou Jesus, abandona seu passado. Esquece seu passado. E viva a vida que Deus está dando para você viver.
Os outros vão lembrar o seu passado, deixa lembrar. O importante é você ter certeza, Jesus me perdoou, Ele me lavou, que não foi isso que foi lido aí em Romanos 7,7, que Ele nos lavou? Ele veio e me deu um banho. Você já viu quando você trabalha o dia inteiro, principalmente quem trabalha em roça, chega em casa todo sujo? Ou melhor, eu não sei aqui quem foi para a aldeia com a gente quando a estrada era de terra. Maria já chegou aí. Lembra como a gente chegava? Que entrava embaixo do chuveiro, o que é que acontecia? Aquele mel vermelho descia, porque a gente ia numa carroceria, então os cabelos quando chegavam, mas principalmente o nosso cabelo parecia pau. Você pegava assim, pau, de tanto barro. A gente entrava embaixo do chuveiro, aquele mel vermelho descia. Quando a gente saía dali, limpinho. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos lavou, ele tirou toda a sujeira que tinha e nos deixou limpo. E nós precisamos crer nisso. Você tomou um banho, Jesus te deu um banho. Então não se suje mais. Continue na limpeza que Ele operou na sua vida. Continue nessa limpeza. Agora, se você continuar na lei, você vai estar sempre sujo. Porque a lei vai dizer, você está sujo. Porque ela vai apontar seu passado. Pode observar, as pessoas incrédulas, elas riem de nós por quê? Porque ela olha o nosso passado. O que é que ele diz? Ah, cara, esses crentes é um negócio de doido mesmo, né? Mata, rouba, bagunça, bebe, fuma. Agora, está salvo, é santo. Porque eles não conseguem entender essa lavagem que Jesus fez. Por isso que eles nos julgam. Mas a gente não tem que ouvir essas opiniões. Você tem que ouvir o que Jesus diz a seu respeito. E Jesus diz que Ele te lavou, que Ele te libertou, que Ele te curou para ser uma nova vida. Talvez o seu marido ou sua esposa chegue e diga assim, você não, meu irmão, não preste atenção nisso não. Você tem que olhar quem você é hoje. Você tem que olhar o que Jesus fez na sua vida. Seu marido está preso na lei, sua esposa está presa na lei. Você está na graça. Se você quer responder alguma coisa para ele ou para ela, responda assim, eu era mesmo. É verdade. Eu era isso mesmo. Mas eu quero que você me diga, desde o dia que eu conheci Jesus, se eu continuei sendo isso. Pronto, acabou aí. Eu era mesmo. Eu era tranqueira mesmo. Eu fazia isso mesmo. Mas eu quero que você me diga isso, desde o dia que eu conheci Jesus, se eu continuei nisso. Aí teu marido vai se calar, tua esposa também. E você vai ter vitória. O problema é que a gente ouve as acusações por causa da lei. E aí quando alguém nos acusa, aí a lei vem e diz, você não presta mesmo. Você tem que dizer assim, eu canso de falar isso com Jesus, quando eu vejo algum comentário a meu respeito, eu digo, não quero saber o que você pensa, o que você diz, eu quero saber o que Jesus diz. E Jesus diz que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo, que eu sou filho de Deus, sou co-herdeiro do reino de Deus. Claro que eu não respondo isso para a pessoa, eu respondo para mim mesmo. A pessoa deixa ela com a opinião dela. Eu olho a de Jesus. E a de Jesus é essa, sou nova criatura, nasci de novo, sou filho de Deus, co-herdeiro do reino de Deus junto com Cristo. Eu fui predestinado a ser filho santo e irrepreensível em amor. E faço parte do projeto de Deus, da grande família, onde Jesus é o irmão mais velho e reina. Por isso que eu levo minha vida sossegada. Porque você acha que de vez em quando eu não escuto alguns comentários malucos? Claro que eu escuto. Você acha que eu vou deixar viver isso aí? Eu vou para a palavra de Jesus. Não, o que importa é o que Jesus falou. Não é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que Jesus acha. E Jesus me acha que eu sou parte da nação santa.
E outra coisa, hein? Sou valioso. Olha o preço que ele pagou por mim. Irmão, muda sua mente. Viva a nova aliança. Para você poder experimentar uma vida abençoada com Deus. Não estou dizendo uma vida perfeita. Estou dizendo uma vida abençoada com Jesus. Porque perfeito nós só vamos ser quando Ele vier nos buscar. E aí a Bíblia diz que o nosso corpo será transfigurado igual dele. Ali sim a gente vai ser perfeito. Mas até lá, nós não vamos ser perfeitos. Mas não se esqueçam, o sangue de Jesus é perfeito e está sobre nós. Que Deus nos ajude, que a gente compreenda isso. Por hoje a gente para aqui. A semana que vem a gente continua na casa da Dave ou lá em casa. Não, do Aleilson, né? Ou na Dave ou no Aleilson. Porque o Aleilson tem uma área grande lá também. Então que Deus nos ajude. Que eu e você possa meditar nisso. E que você vá para casa nessa noite mais aliviado. Se você vivia cheio de acusação, com pensamentos negativos, coloque isso nos pés de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Você acabou de ver na palavra. Então não permita que o diabo continue mantendo a lei no seu coração. Não é que a lei é do diabo não, mas ele usa a lei para nos condenar. Então não permita isso. Saia daqui com somente Jesus, naquilo que Jesus falou nessa noite. Por tudo que nós estudamos nessa noite, sabe o que Jesus falou para mim e para você? Que nós estamos limpos. Porque Ele nos deu um banho, Ele nos purificou. Ele pagou um preço alto por cada um de nós. Nós temos um dono, Jesus Cristo. Então muda a sua mente e se valoriza. Esse é o conselho que eu deixo para os irmãos nessa noite, amém? Agora eu quero desafiar os irmãos a orar para a gente encerrar esse tempo e retornar às nossas casas. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Sim, Deus. Nós te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui. Hoje, Oh Deus, muitos de nós tivemos um dia difícil Sim, no trabalho, muitas vezes em casa, no casamento. Mas o Senhor tem nos dado graça a cada dia, verdade. tem nos dado sabedoria, para que nós possamos tomar as decisões certas diante de cada luta, diante de cada batalha. Sim, Senhor. E nós reconhecemos que isso é a misericórdia do Senhor, Pai. Isso é a graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, Verdade. que tem nos feito a cada dia compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Aleluia. Oh Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor. Oh, Deus. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, Pai, aprendendo mais a respeito do Senhor, tendo uma intimidade mais profunda a cada dia, Aleluia. porque à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, através da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo revela no nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos compreender a cada dia, para que nós possamos ter uma vida de acordo com o Teu ensinamento. E nós reconhecemos, Pai, que é a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nesse momento eu quero colocar a vida de cada irmão diante do Teu altar, pedindo que o Senhor continue cuidando de cada um deles. Eu coloco a vida da irmã Maria, do Douglas, do Paulo, de todos que moram nessa casa. Amém. Que o Senhor continue livrando eles das pessoas maus. Que o Senhor livra eles desse vírus que tem se espalhado pela nossa cidade. Mas nossa confiança está no Senhor, Pai. Amém. E nem nós declaramos nessa noite, Senhor. Senhor, que o Teu sangue foi derramado sobre nossas vidas, Senhor. Amém. E é no Teu sangue que nós confiamos, Senhor. Aleluia. Oh Deus, assim também eu coloco a vida daqueles irmãos, Senhor, Oh, Deus. que não puderam estar aqui nessa noite, mas o Senhor sabe a luta, a dificuldade de cada um. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, continue cuidando de cada um deles, Senhor. Sim. E nós agora que vamos retornar para os nossos lares, Senhor, que o Senhor possa nos levar em segurança. Amém. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada um de nós. Aleluia. Oh Deus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.